Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Hoje a nossa aula de biologia vai ser a continuação da revisão dos conteúdos que foram abordados na nossa atividade diagnóstica e hoje nós vamos falar dos dois tipos de células e dos tipos de reprodução, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Existem dois tipos de células, a célula procarionte e a célula eucarionte. Qual é a diferença da célula procarionte para a célula eucarionte? Uma pequena diferença, bem basiquinha. A célula procarionte são células que não possuem núcleo. Esse núcleo ele é formado por uma carioteca, que é uma membrana de revestimento que guarda o material genético. Então, no caso da célula procarionte, esse núcleo ele não existe. Então, o material genético, o DNA, ele fica disperso dentro do citoplasma da célula. Quem são os seres vivos que possuem esse tipo de célula? Por exemplo, que vocês conhecem, as bactérias, elas são seres procariontes, ou seja, elas são formadas, de célula procarionte, tá bom? O outro tipo de célula, a célula eucarionte. Então, a célula eucarionte são células que possuem núcleo delimitados, ou seja, ali dentro daquele núcleo eu vou saber que está o material genético daquele ser vivo. Quem são os seres vivos que possuem células eucariontes? Todos os outros seres vivos, inclusive nós seres humanos, nós somos seres eucariontes porque nossas células são células eucariontes, células delimitadas com seu núcleo ali bem delimitado. E as plantas, os animais, todos esses seres vivos, eles possuem células eucariontes. Agora vamos para os tipos de reprodução. Existem também dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada se realiza por meio da união de dois tipos de células reprodutoras, que nós chamamos essas células reprodutoras de células especializadas, chamadas gametas. Nos animais, essas células especializadas, no caso nós animais, seres humanos e os outros animais, essas células especializadas no sexo masculino é o espermatozoide e no sexo feminino é o óvulo. Então, na reprodução sexuada, a união do gameta feminino, que é o óvulo, e do gameta masculino, que é o espermatozoide, vai originar um novo ser vivo. Então, por isso que nós chamamos de reprodução sexuada. É a união dos sexos para poder reproduzir um novo ser vivo. Já a reprodução assexuada, ela ocorre sem essa união que eu acabei de falar para vocês, sem a união do material genético. Na reprodução assexuada vai existir apenas um progenitor. Esse progenitor ele vai se dividir ao meio no processo que nós chamamos de bipartição, e a partir daí vai surgir outro ser vivo geneticamente igual àquele primeiro ser vivo lá, que se partiu ao meio. Então, nesse tipo de reprodução, os organismos eles são geneticamente iguais, que nós podemos denominar como clone. Então, esse aqui é o processo de reprodução das bactérias, por exemplo. Agora, pessoal, nós vamos responder duas questões que apareceram lá na nossa atividade diagnóstica, certo? As questões que eu separei aqui para vocês é a questão número 1, lá da atividade de vocês, Em uma aula de biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo.
Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula A, procariótica de bactéria, B, procariótica de um animal, C, eucariótica de um animal, D, eucariótica de um vegetal e o item E, de um indivíduo eucarionte. Então, como é que nós podemos responder essa questão? Ele diz que lá foi identificada uma célula, foi vista no microscópio e foi identificada uma estrutura chamada de núcleo. Quais são os tipos de células que possuem núcleo? A célula eucariótica ou célula eucarionte. Então, não pode ser o item A, porque está dizendo que lá era uma célula procariótica de bactéria. Não pode ser o item B, porque os animais, eles não possuem células procarióticas, né? São células eucarióticas ou eucariontes. Poderia ser uma célula eucariótica de um animal? Poderia. Só que não são apenas os animais que possuem células eucarióticas. Poderia também ser de uma planta, né? Então, eu não posso afirmar com certeza que era de um animal, né? Por isso que se você tiver marcado essa questão, esse item aqui, você errou. Por quê? Porque essa célula tem núcleo, mas eu sei que a célula de um animal ela é eucariótica, mas eu não sei se aquela célula que o aluno estava observando era de um animal ou de uma planta, né? Então, por isso a gente descarta o item C. Poderia ser eucariótica de um vegetal? Poderia, mas também poderia ser de um animal. Por isso que a gente também descarta o item D. Então, o item correto é o item E, de um indivíduo eucarionte. Porque esse indivíduo eucarionte tanto pode ser um animal quanto pode ser uma planta, ok? A questão 4 lá da atividade de vocês, sobre reprodução. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que mesmo bactérias apresentam reprodução. Aqui não tem esse S não, viu, pessoal? Desculpa aí o erro de digitação. Nesses organismos, geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como, essa daqui é fichinha, né? Item A, reprodução assexuada. Por que que é assexuada? Ó, se nós voltarmos lá, a gente vai ver que uma célula, ela se divide em duas, que é a reprodução assexuada. Se fosse a reprodução sexuada, a gente teria a presença do gameta masculino e do gameta feminino na formação de um novo indivíduo, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Agora vocês vão copiar essas duas questõezinhas no caderno de vocês, vão colocar a respostazinha correta, vão tirar a foto e vão enviar aqui mesmo na plataforma para que eu possa fazer a verificação da atividade de vocês. Vocês só precisam copiar o enunciado, até aqui, por exemplo. Aí lá vocês coloquem apenas a resposta correta, tá bom? Até a próxima!